O governo tenta virar o jogo da popularidade com a reforma do imposto de renda, jogando a pressão para o Congresso e fortalecendo Haddad e Gleisi no caminho para 2026. Eu sou o Guilherme Moura Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. e esse é o Degrau da Política. Esse não é um projeto de governo, esse é um projeto de sociedade. Nós queremos melhorar enquanto sociedade. Esse projeto vai ao encontro desse anseio, que eu espero tenha um relator à altura da sua importância, e eu tenho certeza que nas mãos do nosso presidente Hugo Mota isso vai ser cuidado, e ele pode ser aperfeiçoado como tudo que nós mandamos para o Congresso Nacional foi aperfeiçoado. Mas o que o presidente Lula está pedindo é considerar esses dois aspectos da questão. A questão da neutralidade fiscal e a questão da justiça social. Ponto. Ele é neutro do ponto de vista arrecadatório e ele busca fazer justiça. Esse lance do imposto de renda não é novidade. Já rolou, acho que no começo do ano, né? Foi lá para janeiro ou em dezembro ainda, naquele anúncio desastroso do Haddad e tal. Aí parou de se falar. E quando a poeira baixou, o governo volta a anunciar isso, mas dessa vez de um jeito mais ordenado, né? Passando como PEC no Congresso. As chances melhoram agora, né? Visto a impopularidade, visto os problemas, etc. Parece estar num caminho mais certeiro. Eu fiquei pensando nessa pergunta que você falou e concordo, acho que o governo tem mais meios de viabilizar e acho que o governo vai tentar viabilizar mais essa proposta, até por conta da impopularidade. E para a gente estar falando de uma faixa de renda do governo, que o governo busca atingir para reverter essa crise, né, de popularidade. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está juntando a fome com a vontade de comer aí, o governo quer e precisa. Agora, pensando do ponto de vista do anúncio no ano passado, e eu estava pensando sobre isso quando a gente estava levantando a pauta para o programa, quem inclui junto às medidas de austeridade fiscal que o Haddad anunciou no final do ano passado, essa proposta de isenção de quem ganha até 5 salários mínimos é o Sidônio Palmeira, que tinha acabado de assumir, acho que ele nem tinha assumido ainda a Secretaria de Comunicação do governo, né? Essa é a primeira medida, esse anúncio do Haddad em rede nacional é a primeira medida dele no novo cargo, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso, como ele passa a ter um impacto muito grande depois que a crise da comunicação se tornou sinônimo de crise do governo, o governo se comunica mal, Paulo Pimenta não dá conta da Secretaria de Comunicação Social, nós precisamos substituí-lo, e aí o Sidônio Palmeira já entra nesse primeiro anúncio. Ele é muito mal recebido pelo mercado, porque vai anunciar um corte de gastos ao mesmo tempo uma perda de arrecadação, mas naquele momento já se apresentava como uma medida popular, o que deve ter animado o governo para reembalar essa medida como ele fez agora, e esse novo anúncio se fortalecendo e revertendo a popularidade do governo, caso a tramitação ocorra e o governo consiga passar e apresentar melhorias da sua popularidade no segundo semestre, vai fortalecer ainda mais o Sidônio na esplanada dos ministérios, né? A gente falou um pouco da reforma ministerial nos últimos programas, e eu acho que essa é uma das grandes apostas dele para se apresentar como um dos ministros importantes da esplanada. A gente até chegou a falar que o Guilherme falou que só o Haddad parecia governo, os outros ministros apareciam um pouco e propunham um pouco. Eu acho que é um dos movimentos da reforma ministerial do Lula é que os ministros apareçam mais. E aparecer mais é apresentar propostas que possam melhorar a popularidade do governo. Acho que a entrada do Sidônio, da Gleisi e do Padilha na saúde já indicam um pouco essa tentativa de reversão de quadro. É interessante, você já falando da Glaze, é como esse anúncio foi um teste de tudo aquilo que o governo gostaria que acontecesse. É uma medida muito popular. Inclusive, os vídeos do senador Cleitinho, que é do PL, falando: olha, eu quero ver o congressista que vai ser contra isso. Nós falamos em off, quando lançaram a proposta, tudo bem com cores muito vibrantes, mas uma boa comunicação, né, o toque do Sidônio ali, o banner era bom, ou seja, uma medida que o Haddad, desenvolve que é boa, é proposta do governo Lula, que estava precisando de uma proposta dessa, e um prato cheio, assim, um teste para a Glaze se mostrar, né, como boa interlocutora. Então, vem em boa hora esse anúncio, na medida em que posição bolsonarista tá balançando, né? Você teve aquela crise, não tô falando de popularidade, tô falando de crise interna, aquela coisa do Gustavo Gay ter falado da Glaze, do Alcolumbre, com o Lindbergh, foi meio desastroso pela reação do Alcolumbre. Justa reação, porque envolvia ele. Em seguida, você tem essa licença do Eduardo Bolsonaro. Falar, o Hugo Mota pronunciou dizendo que não existia ditadura. Ou perseguição a A ele, né? perseguição, exatamente. Entendeu
entendeu, acolheu a licença, mas ressaltou isso. É a questão da Carla Zambelli e tudo aquilo que vem permeando a condenação do Bolsonaro. Então, assim, veio em hora boa e acho que torna-se mais fácil a negociação nesse período, eu senti. Pelo menos entre essas figuras grandes do Centrão, como o Hugo Mota, que estava lá no lançamento do programa, e o Alcolumbre, que se viu mais próximo, né? Se a gente pegar em dezembro e janeiro, talvez, a gente tinha um governo mais enfraquecido e talvez uma oposição mais ouriçada, assim. Parecia que o governo ia muito mal. Agora eu acho que a balança já mudou um pouco de lado. Claro, isso ainda é uma aposta. A gente não sabe como é que essa questão do imposto de renda vai se dar, enfim, pode dar tudo errado. Sim. Mas no momento parece que o governo se fortalece frente à oposição, sobretudo frente ao Bolsonaro, né? E o núcleo mais duro do bolsonarismo. Parece que a balança se inverteu. E nesse sentido, se disse o Hugo Mota presente no evento, etc., isso sinaliza uma boa relação entre Congresso e governo. E uma coisa que a gente tinha falado de como a Gleisi teria que trabalhar e como ela era próxima, né, ao Hugo Mota. Uma das aprovações que a gente vai ter, não só do plano do imposto de renda, mas é a aprovação da Gleisi enquanto parte efetiva agora do governo. Né? E eu fiquei pensando quando vocês estavam falando, existe uma questão que também foi debatida em outro programa aqui, que é a faixa de isenção do imposto de renda é justamente para eleitores que se apresentaram mais descontentes com o governo nos últimos anos. A gente vê isso refletido na votação, por exemplo, do Marçal em São Paulo, e aí entra o nosso programa do PRTB, é que o PRTB nos deixou na mão. Mas a gente falou sobre eles. Fomos os únicos que acreditaram e fomos os únicos que saíram. Também grande erro acreditar no PRTB. Mas enfim, o Marçal é um cara que mostrou que o governo enfrentava bastante resistência entre esse eleitor. Nova classe média, precarizado, autônomo. Essa nova configuração da economia que a gente já falou algumas vezes é um setor que é bem refratário ao governo Lula por diversas razões, né? Parte da ideia de você dar a isenção é um incentivo à formalização, né? Se eles se formalizarem, eles vão se beneficiar justamente de uma isenção de imposto. Parte do desincentivo à formalização é justamente pela questão da tributação, além de outras questões que vão envolver política trabalhista, que nós não vamos entrar nesse programa. O leão é implacável. Amigo. O leão é implacável, a Receita Federal é. E assim, esse incentivo à formalização pode até ajudar a reverter uma impressão sobre perda de poder de compra. Porque quando se discute impopularidade e inflação, geralmente a resposta dada por pessoas que querem ver o copo meio cheio é de que o padrão de vida melhorou, que os reajustes salariais foram até acima do que a inflação dá. Mas isso é verdade para quem tem carteira assinada. Se você é autônomo, se você é informal, você não vai ter a regra do reajuste valendo com a mesma formalização jurídica de quem é autônomo ou de quem é um trabalhador irregular. Então esse incentivo à formalização pode servir tanto do ponto de vista de reversão da popularidade no curto prazo, quer dizer, você vai deixar de pagar esse imposto. O governo fala de 10 milhões de pessoas na base de cálculo, mas podendo beneficiar até mais por conta da questão de como as alíquotas de imposto de renda funcionam. Mas você pode ter esse dividendo sendo colhido ao longo dos anos se mais pessoas de fato se formalizarem, justamente porque sabem que se formalizando não vão pagar imposto de renda. Então, e aí isso pode reverter até a percepção em relação a uma carestia de preços. Acho que é uma aposta muito válida do ponto de vista de popularidade e eu acho que é o primeiro movimento do governo Lula visando 2026. E o fato de eles terem jogado para o Congresso, assim, forma de PEC, etc., isso ajuda muito a blindar, né? Porque, que nem o Pedro falou, pô, o Cleitinho tá aí sinalizando positivamente. Porque é uma coisa, tipo, isso seja de esquerda ou direita, enfim, mesmo que você seja uma esquerda muito estatista, o que também tem uma direita muito estatista, diga-se de passagem, pouco se fala disso, mas enfim, ninguém vai ser contra, né? A diminuição do imposto de renda. Quem é a favor do imposto de renda, né? Eu até me lembro, tem uma piada no Chaves, que o Seu Madruga tá vendendo pipoca na, tipo, uma praça que tinha perto da vila, e aí o guarda para ele assim e fala, você é um bom cidadão? Ele fala, não, eu sou um bom cidadão, o senhor respeita as leis, respeita as leis, o senhor não sei o que, não sei o que, o senhor paga todos os seus impostos? Aí ele fala, olha, eu sou um bom cidadão, não sou um fanático. Exatamente. Ninguém é a favor de mais imposto, ainda mais o imposto de renda, que é a sacanagem de verdade. Então é difícil para a oposição bater de frente, né? Então, fiquei pensando nisso, a gente leu e acompanhou a cobertura, né, com o valor econômico, e ele ia contando que o governo fez um cálculo daquilo, assim, já colocando valores um pouco mais altos para entrar em negociação. E é jogo político isso, tudo bem. Mas é isso, você não tem, parafraseando o nosso amigo Cleitinho, quem que vai ser contra isso, né? Zerar imposto de renda para as rendas mais baixas. Aí o que pode ser mudado, que o Hugo Mota já sinalizou que isso vai ser avaliado, que vai mudar para melhor, aquele papo brasiliense, né?
Mas o que poderia abalar as estruturas desse Jenga aí de Brasília seria a questão do imposto mínimo para os mais ricos. Acho que se algo pode ser mudado ali, é isso, mas aí abalaria as estruturas também, né? Tá tudo bem pensado, que vai ser uma relação de compensação, você zerar um e colocar imposto mínimo para outro, mas ainda assim. Pessoalmente, eu não sei se fica aí muito bem na conta do deputado que sinalizar isso, né? Eu consigo ver um grupo específico batendo com essa argumentação de ficaria elas por elas, porque você vai aumentar o imposto dos super ricos, isso vai encarecer os produtos que os super ricos, por suas vezes, nas empresas deles, por sua vez, distribuem, produzem, etc. Uhum. Eu consigo ver um grupo batendo, que é o MBL. Tá. Publicamente, você diz, né? Publicamente, isso. Tipo, vamos excluir as negociações lá por baixo do pano, do Congresso, bababá. Às vezes até parlamentares do governo vão contra também, aqui e ali e tal. Essas coisas a gente não vai ficar sabendo. Sim. Mas publicamente, eu acho que o MBL acaba batendo em cima. Com essa argumentação de que é elas por elas, de que eles certamente têm um plano muito melhor, ou qualquer coisa nesse sentido. Até pelo timing, eles estão fechando lá o tal do partido deles, então talvez isso seja bom pra. O MBL tem uma parada de falem mal, falem bem, mas falem de mim, né? Eu acho que é o único que pode vocalizar mesmo essa questão, porque, do ponto de vista de justiça tributária, é meio difícil você argumentar contra, né? A não ser por essa razão de, você vai desincentivar a produção e tal. Mas, assim, acho que as articulações nos bastidores aí são mais complexas, porque a gente tá falando de um grupo que é sobre-representado, que são os parlamentares que vão ter esse imposto incidindo sobre suas próprias rendas, né? Então, eles vão votar algo que vai aumentar a tributação sobre eles. Mas, assim, do ponto de vista de justiça tributária, e isso é um dos grandes problemas do Brasil, quanto mais rico você é, menos imposto proporcionalmente você paga, né? Por todos os atalhos que você pode encontrar dentro do nosso sistema tributário. E isso é uma das grandes dificuldades de se alterar o financiamento do Estado brasileiro, a origem dos impostos, né? A gente tem a carga tributária regressiva que a gente tem, não uma construção da nova república, da Constituinte, mas uma construção do século XX, né? O Brasil sempre sofreu com essa dificuldade muito grande de tentar apresentar a justiça tributária até em governos autocráticos, né? Esse projeto de taxação de impostos para as camadas mais ricas é um projeto Arena. Se não me engano, é Geisel ou Figueiredo, mas um dos dois governos já discutia isso. Quer dizer, É o Figueiredo que faz isso. Figueiredo, né? Então, é uma das coisas que sempre é muito difícil de você instrumentalizar do ponto de vista político. Eu acho que é um debate que hoje amadureceu no ambiente público. Passados aí 40 anos, né? 40 anos completou recentemente a nova democracia brasileira, aí, 85 2025. Então se fala em outra coisa. Só se fala em outra coisa, ninguém nem mencionou a efeméride, mas assim, é um dos debates que amadureceu ao longo desses 40 anos. Demorou um pouco para se discutir justiça tributária no Brasil? Demorou. A gente teve inúmeros governos de vertentes sociais-democratas e etc. que poderiam ter proposto, trabalhistas, para não ficar só nos sociais-democratas? Sim, mas é uma proposta de justiça tributária que é necessária do ponto de vista de equalização dos tributos mesmo. Acho que o único argumento que poderia ser dado além do desincentivo à produção o governo gasta muito. O governo, antes de começar a pensar em arrecadar, e ele já tem feito o ajuste pela via arrecadatória, deveria diminuir os próprios gastos, pensar no arcabouço. Mas aí entra um pouco na fala da Simone Tebet, que ela deu entrevista aí há 2 semanas atrás. O governo já jogou o ajuste fiscal para depois da eleição, de 26. Tá claro, o governo não vai fazer esse ajuste. Se o mercado precisar precificar, que precifique. O governo não vai fazer um ajuste mais fino nem em 25, nem até outubro de 26. Provavelmente vai pensar um ajuste se vencer pós-26 e em especial em 27. Talvez 27 seja um ano de arroxo. A reforma tributária, a reforma econômica mais agressiva que a gente vai ver o governo fazer vai ser em 25 e vai ser essa. Mas então, pra gente entrar mais fundo nisso, aproveitando que vocês são economistas, e pra gente já ir pros finalmente do programa, qual narrativa tá mais correta, vamos falar assim? Dá pra fechar as contas públicas fazendo essa alteração? Existe viabilidade nisso? Ou isso quebra o Brasil, como muito se fala? Fazer uma correção, o economista é o RET, eu sou 1/5 de Tá economista certo, ainda, é verdade. Então eu vou passar a bola para o RET. Termos macroeconômicos são sempre muito difíceis de calcular. Eu vi a pesquisa que o MAD-USP fez, que é o Centro de Pesquisa Macroeconômica da USP, de Desigualdades da USP, da FEA-USP. Eles têm um trabalho muito sério e uma das melhores páginas no Instagram e ninguém segue, mas eles mostram que a conta tem uma neutralidade tributária. Então, do ponto de vista do equilíbrio das contas públicas, essas novas tarifas e criadas novas taxas alíquotas vão criar uma neutralidade tributária. O governo não vai arrecadar mais nem menos do que ele arrecada hoje. A grande discussão, e economistas divergem, talvez a frase que você mais vai ouvir se você ler economistas, é em diminuição da base arrecadatória.
Você vai estar tirando 10 milhões de pessoas aí da composição do imposto de renda atual, e isso pode ter uma consequência caso você tenha uma previsão equivocada de quanto você vai arrecadar com outros determinados instrumentos fiscais. Isso quer dizer que você pode sofrer pela diminuição da sua base arrecadatória. Mas assim, do ponto de vista de justiça tributária, eu acho que é uma proposta bem consolidada. Do ponto de vista da questão fiscal em si, do equilíbrio das contas públicas, ela parece produzir uma neutralidade fiscal, o que é bom. E a diminuição da base arrecadatória é uma consequência natural de você tentar ter um equilíbrio no ponto de vista da justiça tributária. Então, assim, levando em consideração que nenhuma proposta econômica, independentemente de quão intervencionista ela seja, não vai ter impacto negativo ou impacto zero, sempre você vai ter, eu acho que, levando prós e contras, me parece uma proposta bem estruturada, assim. Não só em termos de reversão de popularidade, mas não me parece uma proposta que vai produzir grandes distorções, nem do ponto de vista do investimento, nem do ponto de vista fiscal. Agora, claro, né, você não consegue medir com precisão caso o 1% do Brasil seja mais tributado, o que eles vão fazer com as suas receitas. Mas assim, de maneira geral, imposto para mais ricos significar diminuição do investimento é uma dessas falácias que a direita acredita, tanto quanto a esquerda acredita em auditoria da dívida pública, sabe? São duas coisas que, sabe, não tem muita comprovação, porque se você vai ver os países que tributam de maneira mais agressiva rendas mais elevadas, eles não têm uma diminuição do nível de investimento. Não é só isso que é levado em consideração quando um empresário vai investir em formação bruta de capital fixo, para ficar em termos bem keynesianos aqui. Não é. É interessante no começo e no fim da fala do Lucas. Fala de neutralidade. O neutralidade, a palavra da semana, né? A palavra desse tema, isenção do imposto de renda. Disseram que no lançamento da proposta, a palavra mais mencionada foi neutralidade. Pra você ver o quanto eles estavam compromissados com neutralidade política, fiscal. E essa questão da renúncia fiscal, de fato, você tem. Vou ler aqui. Resultará numa renúncia de receita de quase 26 bilhões de reais em 26 e 27 bilhões em 2027. Só que o imposto mínimo rola uma coisa de compensação, porque resulta numa arrecadação de 34 bilhões em 26 e 39 em 27. Mas, né, sempre tem que ter o mas, como o Het falou no fim da frase. Eu estava lendo o Valor Econômico, e aí você tem uma entrevista com o economista-chefe da MB Associados que fala realmente que os novos tributados, se isso andar para frente, sabem muito bem se esquivar e transformar esse valor em ativos que não sejam tributados, porque o projeto tem uma série de brechas, né? E aí outras notícias falavam em exportação desse valor e por aí vai. Então, do ponto de vista da renúncia fiscal, acho que é isso que nós estamos falando aqui. É que deve haver e vai haver uma brecha. O governo nem quis fechar muito o cerco, por exemplo, letras de câmbio nem está sendo discutido, se discute dividendos e etc., mas não está porque essa é uma das formas de driblar tributo, você ter parte substancial dos seus investimentos em ativos que não são tributados. Letras de câmbio ligadas ao agronegócio. Mas eu acho que o governo não quer mexer em letras de câmbio no momento que está enfrentando inflação de preços, né? Então, tudo isso é muito delicado, mas se você quisesse fechar o cerco, diminuir, melhorar o aparelho arrecadatório, é possível. Inclusive, quem melhora substancialmente o aparelho arrecadatório brasileiro é a administração Fernando Henrique. É um dos grandes méritos fiscais do Fernando Henrique é ter melhorado o aparelho arrecadatório. Mas ainda assim, o Brasil tem muitas brechas para que esses tributos não sejam pagos. Isso é uma forma de tentar cercar um pouco mais pessoas que têm uma renda elevada e pagam tributos mais baixos do que, como a própria peça publicitária do Sidônio apresenta, professores, policiais, etc.